Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar uma história que está lá no Novo Testamento. A gente vai falar sobre Jesus. Mas antes, vamos fazer uma oração para a gente agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela palavra de Deus, agradecer pela nossa Bíblia, né? Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um domingo. Agradeço também, Senhor, por essas aulas que estamos tendo. Agradeço também, ó Pai, por toda a palavra que o Senhor tem nos ensinado através da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música? Essa aqui eu acho que vocês não conhecem. Ela começa assim, ó. 1, 2, 3 e... Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Crianças, hoje eu vou contar para vocês uma história que está lá no Novo Testamento da nossa Bíblia. Está lá no livro de Lucas. O versículo vai do 16 até o 30 do capítulo 4. Lucas 4, do 16 até o 30. Conta sobre a vida de Jesus, conta como Jesus começou a aprender sobre a palavra de Deus. E nessa história, fala que Jesus já foi um bebezinho. Pois é, olha só que bonitinho Jesus aqui. Jesus era um bebê como vocês. E como ele era bebê, ele precisava de alimento, ele precisava de leite. E era isso que os papais de Jesus faziam. A mamãe de Jesus dava o leitinho para ele ir crescendo forte, para ele crescendo uma criança muito saudável. Quando ele já estava grandinho, a Bíblia diz que ele já ajudava também o pai dele. O pai dele se chamava José. E olha só, Jesus ajudando o papai dele a fazer as coisas, a mexer já com as madeiras, porque o pai de Jesus era carpinteiro. E ele foi ajudando ao papai dele a fazer as coisas. E nisso ele foi também aprendendo. Outra coisa também que os papais do Jesus ensinaram para ele era sobre a palavra de Deus. Pois é, e Jesus desde pequenininho já gostava muito de ouvir sobre a palavra de Deus. Ele ficava bem quietinho, ouvindo o que a mamãe e o que o papai falavam sobre Deus para ele. E olha só, Jesus aqui orando, pois é, Jesus aqui já era um menininho um pouquinho maior. E aqui ele estava orando com a Maria e com o José. E ele gostava muito de orar, porque durante a oração ele também conversava com Deus, né? Assim como a gente faz quando a gente lê a Bíblia na igreja, quando a gente lê a Bíblia na nossa casa, a gente conversa com Deus também através das nossas orações. Quando a gente está com o papai e a mamãe, quando a gente está na nossa casa, na nossa família, a gente tem momentos em que a gente para, em que a gente ora, que a gente conversa com Deus. E assim, Jesus foi crescendo, crescendo, até que ele se tornou um homem. E um homem que gostava muito de ler a palavra de Deus. Ele gostava muito também de ir até a sinagoga. Vocês sabem o que é uma sinagoga? Jesus gostava muito de ir até a sinagoga. Sinagoga era como se fosse uma igreja, onde as pessoas se reuniam para aprender sobre a palavra de Deus. Eles ficavam todos reunidos e sempre tinha alguém que falava sobre a palavra de Deus. E Jesus, quando ele já era um homem, já era um moço, ele foi até lá na frente da sinagoga e começou a falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época era assim, ó. Era um livro que era uma folha bem grande e era toda enroladinha. Jesus chegou lá na frente de todo mundo e começou a ler a palavra de Deus, começou a falar sobre a palavra de Deus para as pessoas. E olha só, todos ficaram prestando muita atenção no que Jesus estava dizendo. E Jesus,
Ele estava falando porque ele sabia muito sobre a palavra de Deus. Porque desde pequeno, os pais de Jesus, José e a Maria, sempre falavam sobre a palavra de Deus. E Jesus foi crescendo e ele gostava muito de ouvir. E quando ele ficou grande, ele também falava para as pessoas sobre a palavra de Deus. Assim como a gente, né? A gente vem para a igreja e a gente presta atenção no pastor falando sobre a palavra de Deus, ou também das professoras, dos professores na EBD falando sobre a palavra de Deus, porque é muito bom, né? A gente aprender sobre a palavra de Deus, a gente saber tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Isso é muito bom. E a gente, aprendendo sobre a palavra de Deus, a gente aprende também como a gente deve viver, o que a gente deve fazer, todas as coisas que agradam a Deus. E tudo isso está lá na palavra de Deus, na nossa Bíblia, que hoje está muito fácil. A gente tem, em qualquer lugar, a gente tem uma Bíblia para a gente aprender tudo sobre Deus, né? Isso é muito bom. Isso deixa a gente com o coração muito feliz, né? Então, vamos agradecer porque a gente tem facilidade de aprender a palavra de Deus, de encontrar a palavra de Deus. Vamos agradecer também porque a gente pode ir à igreja, a gente pode louvar a Deus, a gente pode cantar louvores a Deus com muita liberdade. Isso é muito bom. Vamos agradecer a Deus por isso? Então vamos sentar, vamos ficar bem tranquilos, porque agora a gente vai agradecer para finalizar a nossa aula, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a palavra que nós aprendemos a cada domingo, diariamente nas nossas casas, com os nossos pais, com os nossos familiares. Eu agradeço, Senhor, porque nós temos liberdade e essa liberdade é muito boa para nós, porque nós podemos falar livremente sobre a sua palavra, falar às outras pessoas também, e isso é muito bom. Obrigada, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, amém. Crianças, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.